Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Glória a Deus, que honra estar aqui. Abre tua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Nós te amamos, Jesus. Ah, Jesus, tu estás aqui neste lugar. Quando eu cheguei aqui, quando o Dudu me recebeu, o Will, eu entrei e falei: Espírito Santo, entra aqui comigo. E o Senhor disse ao meu coração: Wesley, eu já estou aqui. Aleluia. Gênesis 1, 27, olhe para cá rapidinho. Como fui apresentado, eu não estou aqui para falar de mim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Wesley, eu sou pastor de uma igreja em Curitiba, pastor da comunidade Esperança e Vida, e tenho meu ministério itinerante como cantor também, e pela graça de Deus vendemos algumas composições, e sou filho do pastor Vanderlei Medeiros. Quero te dizer, pai, que se eu tivesse oportunidade, o Senhor pudesse deixar eu escolher qualquer outro pai no mundo, eu escolheria o Senhor novamente. E eu te amo de todo o meu coração. Eu estou dizendo que o Senhor me pagou para dizer, brincadeira. Eu te amo, estou muito honrado em estar aqui. E meu coração veio com muita expectativa, sabe? Embora eu tenha apenas 19 anos, mas eu aprendi que a experiência, ela gera maturidade. A maturidade, ela gera responsabilidade. Uma responsabilidade bem trabalhada pode te gerar uma intimidade. Porque aí você descobre o poder da solitude. Que uma solitude mal resolvida te gera solidão. Mas uma solitude bem resolvida te gera um secreto com Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Vamos ler Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem, repete comigo, dominem. Agora escute: sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em todas as terras e todas as árvores frutíferas para que lhes sirva de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Curva sua cabeça rapidinho. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui na sua presença, Senhor. Pai, eu reconheço que não é a forma como cantamos, como falamos ou como pregamos. A tua palavra diz que só a unção quebra o jugo. Por isso eu clamo pela tua unção aqui nessa noite. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser aqui, tanto para abençoar quanto para quebrar. Nós só te pedimos: vem. Eis aqui uma igreja sedenta pela sua glória. Eis aqui uma igreja com sede e fome de justiça. E a igreja diz: glória a Deus. Que o Senhor nos guie. Sabe, quando veio o convite do pastor Ezequias para estar ministrando aqui nessa noite, eu falei: Deus, o que o Senhor tem a dizer ao seu povo nessa noite, 30 de junho, de domingo? E o tema que Deus colocou no meu coração para estarmos conversando é domínio e posicionamento. Repete comigo: domínio e posicionamento. Eu vou te dizer algo, querido. Domínio vem de uma palavra grega, domos, que significa senhor da vida de alguém. Sabe, domínio vem de uma palavra grega, domos, que significa senhor da vida de alguém. Sabe, o Senhor, Ele nos deu domínio. Salmo 8, verso 4. O salmista Davi, ele faz uma oração dizendo ao Senhor: quem é o homem para que com ele te importes? Deu domínio sobre tudo que está aqui na terra e coroaste um pouco menor do que os anjos. O que eu aprendo aqui? Que tudo que está nessa terra está sob o meu domínio. Quem está comigo? Então aqui eu aprendo uma primeira lição: que a situação que eu passo no meu dia a dia não vai me dominar, eu vou dominá-la. Mas sabe, eu quero conversar um pouco contigo sobre domínio, antes de entrarmos em posicionamento. Eu prometo ser rápido. Mas sabe, existe algo que está queimando no meu coração. Nós precisamos, quando nós entendemos o domínio de Deus, nós precisamos viver debaixo da dependência dele. O primeiro homem que algemou outro homem e vendeu ele como escravo foi Nimrod. Repete comigo: Nimrod. Nimrod, ele foi o primeiro homem, Dudu, que ele algemou outro homem e vendeu a ele como escravo, vendeu o homem como escravo. E esse mesmo Nimrod, ele é citado na Bíblia como um dos fundadores da Babilônia. Sabe o que isso me ensina? Que todo lugar que você vê onde homem prevalece sobre homem, o princípio é babilônico. Agora, quando Deus prevalece sobre o homem, o princípio é celestial.
Porque o reino não é eu mando e você obedece, é façamos nós. Porque Deus, Ele cria os animais, mas Adão pôs o nome nos animais. Deus quer que você faça parte daquilo que Ele tem para você. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite? Sabe, nós precisamos ter entendimento de quem Cristo é em nós. Sabe, nós precisamos viver debaixo da dependência de Deus. Porque Deus formou o homem do pó da terra, mas não gerou o homem do pó da terra. Deus, Ele formou o homem do pó da terra, mas Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Eu fui gerado de Deus. Então entenda uma coisa, o homem, ele nasceu para adorar a Deus. Quando Deus, Ele criou o peixe, Ele disse, peixe nasce? Não. Mar produz os seus seres. Quando Deus criou a maçã, quando Deus criou a pera, Ele disse, maçã nasce? Não. Ele disse, terra produz os seus frutos. Se você tirar o peixe de uma água, o que acontece? Se você tirar a raiz da árvore, vai continuar nascendo fruto? Por isso que todo homem que anda sem Deus não vai para frente. Porque toda criatura que vive longe do seu habitat natural não flui. Sabe? Nós precisamos entender o que é o domínio de Deus. Sabe? Não é simplesmente, não se trata de quantas horas você passa orando, mas sim quanto da sua oração você se torna. Sabe? A palavra nos fala sobre Jeremias. Jeremias, ele estava cansado de profetizar, o profeta chorão. Ele começa a profetizar, ele é escolhido desde o ventre, ele começa. Quando chega no capítulo 18, ele começa a cambalear. Quando chega no 19, ele começa a desanimar. No 20, ele fala, estou até pensando em parar. Porque uma hora o cansaço bate, querido. Não me venha falar que você não tem dia mau. Porque um dia Elias estava fazendo fogo cair do céu. No outro dia ele estava numa caverna pedindo para morrer. Deus não te livra do dia mau, Ele te dá a oportunidade de como reagir diante do dia mau. Sabe por quê? Porque a palavra diz que no meio da provação, Deus prepara o livramento. Não significa que Deus vai tirar a provação. Não, Ele vai dar um livramento no meio da provação. Tem alguém aqui? Sabe? E quando nós entendemos a história de Jeremias, no capítulo 20, ele já estava um pouco cansado. E ele fala, eu estou me sentindo cansado. Mas em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, ele diz assim, mas eu tenho um fogo cerrado em meu peito. E esse fogo não me dá descanso. Agora a pergunta é, existe um fogo queimando aí? Sabe, querido, dentro de nós existe um termômetro que nos indica quando estamos quentes e quando estamos frios. E nós sabemos, o salmista Davi no Salmo 18, quando ele estava na caverna de Adulão, e ele está fugindo de Saul, ele escreve ali, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha proteção, mas na parte B, do versículo 2, ele diz algo muito precioso, Senhor, Tu és o meu lugar seguro. Sabe qual é o problema? Que quando as coisas vão mal, a primeira coisa que esquecemos é que existe um lugar seguro. Essa parte ninguém dá amém, pastor. Posso ouvir um glória? Sabe, querido, você dar risada no meio da pregação não vai tirar a presença de Deus, porque alegria não é um estado, alegria não é um sentimento, alegria é um fruto do Espírito, amém? Um cristão que não é alegre não é cristão. A alegria do Senhor é nossa força. Eu vejo anjos nesse lugar. Os anjos, eles vêm aqui para duas coisas, ou para dar ou para receber. Que isso, pastor? O anjo aprende com a gente, aprende. O anjo aprende com a gente, aprende. Eles são espíritos ministradores. Mas como assim ele aprende? Efésios 3:8 diz que o mistério que Deus não revelou aos seres celestiais, Ele revelou aos homens. Então você vê um anjo anotando alguma coisa aí, ele está aprendendo contigo, amém? Sabe, nós precisamos ter noção do que é o domínio de Deus. Sabe, nós precisamos ter entendimento que o Senhor nos deu domínio sobre tudo que está aqui na terra. Mas sabe, isso no papel é muito bonito. Mas quando nós vamos realmente viver isso, é o desafio. Sabe, querida, a palavra diz que o poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas a NVT traduz que o poder opera melhor na fraqueza. Como todo pai cuida de uma criança, ok? Quando a criança está gripada, o cuidado não dobra. Na sua fragilidade, o poder ele se aperfeiçoa. Sabe, querido, nós precisamos entender o que é o domínio de Deus. Mas aqui eu aprendo uma coisa, que Deus ele é muito educado. Ele nunca vai entrar em uma área da sua vida sem antes você autorizar. Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Tem alguém aqui? Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Você pode levantar as suas mãos e dizer, me toca, Senhor. Abre tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1.
Sinto Deus nesse lugar. Segunda Coríntios, no capítulo 1. No versículo 3. Amém? Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Pois, aleluia, quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. O que Deus está querendo nos dizer? O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Quanto mais você aguentar as lutas em prol do nome de Jesus, mais de Jesus você terá em você. Sabe, querido, eu tenho aprendido algo, que Deus, Ele não honra a honra, Deus, Ele honra a humilhação. Deus não te chama de acordo com o teu dom, Deus te chama de acordo com a sua dor. Porque Moisés era gago, e quando que o Senhor honrou? Quando ele foi falar. José era sonhador, e quando que o Senhor honrou José? No sonho. Abraão era velho, e quando que o Senhor honrou Abraão? Na velhice. Gideão era medroso, e quando o Senhor honrou Gideão? Na guerra. Deus não honra a honra, Deus honra a humilhação, amém? Sabe, mas nós precisamos ter um entendimento de uma coisa. Nós precisamos entender que quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais força, poder será derramado sobre nós. Sabe, como eu disse, eu sou pastor de uma igreja. Por mais que está sendo filmado, eu vou desabafar com vocês, eu posso? Sabe, esses dias apareceu um problema na minha igreja. Um rapaz que eu tinha ganhado para Jesus, que lado a lado meu, eu fiquei sabendo que ele estava falando mal de mim. E eu disse, glória. Sabe, estava uma ovelha minha e essa outra ovelha que estava falando de mim. Ele estava falando de mim para aquela pessoa, tal. No outro dia de manhã, aquela ovelha, a ovelha X9, já viu? Ô pastor, eu tenho que te contar, pastor. Eu te amo, eu não aceito que fale isso de você, pastor. Eu não aceito. E eu falei, meu Deus, lá vem. Quando de repente, ela foi me contando tudo o que tinha acontecido. Tudo. E na hora, aquilo queimou no meu coração. E eu disse, diabo. Sabe? E eu estava meio irritado. Eu subi para o meu quarto, esperando abrir a Bíblia e ler, matarás o teu próximo. Mas eu li Tiago 1,20 que diz, Tiago 1,20 que diz, a ira do homem impede o agir de Deus. Sabe, e de repente eu fui falar com a minha mãe. Falei, mamãe, o negócio é o seguinte, mãe, estão me ofendendo. Ela olhou para mim, eu esperei um conselho de pastor, ela disse, Wesley, vai orar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sabe que a resposta é sempre a oração, mas a gente nunca ora. Sabe? E eu fui dormir de segunda para terça com aquilo queimando no meu coração. Detalhe, como eu disse, eu tenho meu ministério itinerante como cantor. E eu tinha um clipe para pagar na terça-feira à tarde. Uma parcela bem alta e era terça-feira e eu não tinha nada. Certo? Quando eu fui dormir na segunda-feira, 4 horas da manhã, veio um vento muito forte no meu quarto, uma brisa, eu acordo assustado. Quando eu acordo assustado assim, o Espírito Santo fala comigo, Wesley, se ajoelha, porque eu vou te ensinar a ser crente. Já fez aquela oração assim, Deus, pelo amor de Deus, você nunca sabe o que é misericórdia até que você precise dela, meu irmão. E eu me ajoelhei e falei, diga Espírito Santo. E ele disse, Wesley, enquanto você se doer com o que as pessoas falam, significa que você não está morto. Porque a palavra diz que Cristo tornou-se homem, humilhou-se. Sabe que isso me ensina? Que ninguém humilha quem já está humilhado. Então se você está se ofendendo é porque você ainda não está humilhado. Cadê o amém? Sabe? E aquilo queimou no meu coração. E eu, Senhor. É isso, né? Eu sei, eu sabia. Sabe? Quando de repente o Senhor vem falando comigo, Wesley, só te prova aquele que vai te aprovar. Abre a tua Bíblia, Wesley, em 2 Coríntios, eu li essa passagem. Quanto mais sofrimento suportarmos, mais força, poder e coragem será derramado sobre nós.
Só te prova aquele que quer te aprovar. E enquanto você não aprender a lidar com ofensa, eu vou levantar pessoas para te ofender, até que a tua carne morra. Porque Deus não quer que você se envolva com a obra dele, Ele quer que você se comprometa. Porque envolvido é a galinha, que dá o ovo, mas continua vivo. Agora comprometido é o porco, que tem que morrer para dar o bacon. Deus quer que você se comprometa, porque aí você vai morrer. Vai morrer para as tuas paixões. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se comprometa. Sabe? E de repente o Senhor falou algo no meu coração. O Senhor naquela madrugada disse: Wesley, eu quero que você ligue para o fulano e diga que o ama. O quê? Diga que você o ama. E abre, Wesley, em Provérbios 28. Deu por quê, Senhor? Abre em Provérbios, se eu não me engano 28, eu não me recordo agora, para não passar errado. E eu abri numa passagem em Provérbios que dizia assim: quando o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. E quando ele tiver sede, dê a ele de beber. Eu acordei naquela manhã, eu liguei para fulano. Alô? Ô pastor, Deus sabia que eu te amo? Ele começou a chorar. E eu lá dentro de mim, sabe de nada, inocente. E eu lá dentro de mim falando: ah, rapaz, você não sabe de nada, ovelha X9, meu irmão. Sabe? E ele chorando e dizendo: pastor, o Senhor me constrange. E eu, por que será? Sabe? E eu falando: cara, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. A Bíblia diz que Deus supre a semente daquele que semeia. O que você gosta de comer? McDonald's, pastor. Então vamos no McDonald's lá que eu vou pagar para você. Chegou lá, já chorando. Deu: o que foi, rapaz? Dele: você me constrange, pastor. Deu: me fala. Dele: não, melhor não. E lá dentro de mim eu querendo dar risada, irmão, me perdoa. A alegria do Senhor é nossa força, amém? Eu falei: cara, tá aqui a minha semente, que vem a 30, 60, 100 vezes mais. Eu semeei aqui o seu McDonald's que você gosta. E ele foi embora. Quando ele foi embora, o meu telefone toca. E de repente um pastor de Guarapuava, que há muito tempo eu não converso, amigo meu, ele me liga dizendo: Wesley, eu estava orando por você e Deus mandou eu te entregar algo. E eu perguntei: que horas? Ele: 4 horas da manhã. O mesmo momento que o Senhor me acordou. E ele disse: eu preciso depositar algo na sua vida. Terça-feira eu estou indo gravar o clipe. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos ter esse entendimento que as pessoas estão pregando o evangelho onde você não sofre, onde você não passa por lutas. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que eu carrego em meu corpo marcas de Cristo, marcas do evangelho. Como assim? O evangelho me fez sofrer também. Se você vive um evangelho que não é encorajado a você tomar a sua cruz e seguir a Jesus, isso não é um evangelho. Tem alguém aqui? Sabe? Tudo isso faz parte do domínio de Deus. Quando você permite que o Senhor dirija a sua vida, você não a perde. Muito pelo contrário, você a encontra. Sabe, nós precisamos ter noção do que o Senhor quer de nós. Nós precisamos reconhecer o que Deus está fazendo. E quando você tem o domínio de Deus na sua vida, você descobre a proteção de Deus. Salmo 91, mil cairão ao meu lado, como elas dançaram aqui. Eu também queria dançar, pastor, mas eu não tenho esse dom. Sabe, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Sabe o que significa proteção? Proteção é uma palavra que vem do latim protegere. Cobrir, tegere, na frente, cobrir na frente. Existe um Deus que vai cobrir na frente, querido. Existe um Deus que abre portas que ninguém abre. Existe um Deus que vai dirigindo. Existe um Deus que vai à frente. Existe um Deus que vai te guiando. Existe um Deus que vai na sua frente. Proteção, protegerei, cobrir na frente. Tem alguém aqui? Sabe? Nós precisamos ter noção disso, da proteção na nossa vida, porque os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Os nossos olhos são a janela dos nossos sentimentos. Eu não estou falando apenas desses olhos aqui, mas a forma como você vê a vida, como você discerne as coisas. E Deus, ele é responsável pelas portas. Apocalipse capítulo 3 diz que Deus abre as portas que ninguém fecha, e que ele fecha as portas que ninguém abre. Então Deus é responsável pelas portas e nós pelas janelas. Não adianta Deus ser o vigia da porta se você não fecha a janela. Olhe, mantendo os olhos fitos em Jesus. Fitos vem de mirar. O que Deus está querendo dizer? Mira em mim, que eu miro em ti. Tem alguém aqui? Sabe? Não adianta Deus ser o vigia da porta se você não fecha a janela. Até porque diz o ditado: quem entra pela porta é convidado,
e quem entra pela janela. E o ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. Por isso, querido, coloque grade nas suas janelas. Aprenda a lidar com ofensa. Existe um livro, estou fazendo merchan para a livraria do meu pai aqui. Existe um livro, A Isca de Satanás, que eu acredito que esteja disponível ali, que fala sobre ofensa. Sabe? Que a ofensa vem para você ter acesso a um novo nível, um nível sobrenatural de Deus. Eu vou te contar outro testemunho. Eu tenho uma canção chamada Manassés, que inclusive está no CD que nós trouxemos ali para vender. Se você comprar e não gostar, dá para alguém que você não gosta e diga, achei a tua cara. Amém? Sabe? E nós temos uma música chamada Manassés, e eu lancei aquela canção, e várias pessoas gostaram, várias pessoas comentaram. Mas sabe, Dudu, quando vem aquela notícia para acabar com o seu dia? Uma pessoa que eu ajudei com alimentos que não tinha o que comer dentro de casa me ligou. E eu imaginando uma notícia boa, me ligou dizendo, alô, é o pastor Wesley? Deu sim, sou eu. Aquele louvor é seu? Deu sim. Sabia que teu louvor é morto? Deu o quê? Você sabia que teu louvor é morto? Que a sua voz é uma mentira? E que você não tem capacidade para escrever uma canção dessa? E eu esperei abrir a Bíblia novamente e ler, matarás o teu próximo. Sabe? E aquilo queimou no meu coração. Queimou no meu coração e desligou o telefone dando risada. E eu subi para o meu quarto, bufando, e adivinha o que minha mãe disse? Eu subi, quando eu me ajoelho, eu estava preparado, mas eu peguei uma palavra dos céus, irmão. Mas eu peguei uma assim para envergonhar, sabe? E quando eu abri aquela palavra, o Senhor disse algo para mim, Wesley, no que você está firmado? No que o homem diz, ou no quem eu digo que você é? Lembra que eu falei sobre glória? Glória significa opinião. E nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, de opinião em opinião. E sabe que o céu opina? Que você é filho. Sabe que o céu opina? Que você é imagem e semelhança de Deus. Tem alguém aqui nesse lugar? Sabe, isso é domínio. Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Você não está aqui para agradar a homens. O apóstolo Paulo fala, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Noé parecia um bobo, até o dia que começou a chover, mas ele continuou construindo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Continua construindo, pregada por pregada, martelinho por martelinho, porque o que Deus prometeu, Números 23, 19, acaso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Eu quero que você me prove de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, um homem com quem Deus falhou. E meu irmão, se tem uma coisa que eu acredito na Bíblia, e se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo é o mesmo para sempre, Ele vai fazer de novo. Tem alguém aqui nessa noite? Sabe, eu acredito nisso de todo o meu coração. A gratidão não serve simplesmente para você lembrar as coisas boas da vida. A gratidão serve para você lembrar o que Deus já fez atrás. E se a Bíblia diz em Apocalipse 4 que Ele era, é e há de vir, significa que Ele vai fazer de novo. Sabe por quê? Porque o maná durou 40 anos. E maná é uma expressão hebraica que significa, o que é isso? Não tinha explicação, eles simplesmente recebiam um mantimento. Quando você tem o domínio de Deus, você descobre que o mantimento já está pronto. Vou te dizer algo, esses dias eu estava preocupado, e falando, Espírito Santo, como que eu vou fazer com isso? Eu quero fazer isso, isso, e era muito projeto para pouco recurso. E eu estava numa manhã na minha igreja, um dia antes de viajar para o Rio Grande do Sul, e o Senhor falou, Wesley, você quer saber o que é mantimento? Abre sua Bíblia em Gênesis, Wesley. Eu abri e o Senhor disse para mim, Wesley, quando eu criei o homem, Deus disse no 6º dia, Senhor. E quando eu criei o alimento, Wesley, no 3º. E daí Deus falou comigo, tá vendo? Eu não sou nenhum ser irresponsável. Antes do homem nascer, eu já criei o mantimento. Então o que você precisa para amanhã já está pronto há 3 dias atrás. Por isso que a oração do Pai Nosso não é o pão nosso de cada dia, faça hoje, é dá-nos, porque já está pronto. Tem alguém aqui nesse lugar, pelo amor de Deus? Eu sinto a glória, o cabode, o peso da glória de Deus nesse lugar. Aleluia! Sabe, isso é domínio, isso é mantimento. O maná durou 40 anos. E a palavra diz em Filipenses, capítulo 4, no versículo 19, esse mesmo Deus suprirá todas as vossas necessidades.
E eu acredito na Bíblia, meu irmão. E se a Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, o que eu não tenho agora, eu não preciso agora. Diga para a pessoa que está do seu lado o que você não tem agora. Você não precisa agora. Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo em Gênesis 3, versículo 8. Vamos falar sobre posicionamento. Tá lindo. Gênesis 3, 8. Jesus. Gênesis 3, 8, amém? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Outras traduções dizem: onde esteves? Olhe para cá. Essa é a primeira pergunta de Deus para o homem na Bíblia. De Deus para o homem. A primeira pergunta foi da serpente para a mulher. Mas de Deus para o homem, a primeira pergunta é: onde esteves? E hoje é dia 30 de junho de 2019. E a pergunta é a mesma: onde esteves? Você permaneceu ou se moveu por circunstâncias? Posso te dizer algo? Quem tem senso de propósito não se move por circunstâncias. Repito, quem tem senso de propósito não se move por circunstâncias. Propósito vem de uma palavra grega que significa moldar, moer, lascar. Por isso não é mais pecado você mandar seu irmão se lascar, amém? Que propósito significa lascar. E quando um artista ele pega um pedaço de madeira, como se eu fosse pegar um pedaço de madeira para fazer um violão, e ele começa a lascar conforme o propósito. E existe a promessa. Quantos aqui já receberam uma promessa? Então sabe o que eu aprendo? Que propósito é quem Deus está te tornando, e promessa é para onde Deus está te levando. Então muitas vezes é impossível chegar numa promessa se eu não caminhar pelo propósito. Porque se eu colocar aqui uma xícara de porcelana e um copo descartável, ambos vazios, e eu fizer assim, qual vai cair primeiro? Por quê? Porque é mais fácil de fazer. A porcelana dá mais trabalho, mas é mais sólido. Quem já está pegando aqui? Sabe, querido, pode doer mais, mas Deus está te tornando alguém sólido. A unção de Bezalel, o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito encheu Bezalel para curar pessoas. Não. O Espírito encheu Bezalel para falar em línguas? Não. O Espírito encheu Bezalel para ele construir um projeto sólido para o Senhor. Sabe o que eu estou sentindo no meu espírito? Que Deus está construindo algo sólido na sua vida. Cheio do Espírito Santo para fazer medicina, cheio do Espírito Santo para ser empresário, cheio do Espírito Santo para ser empreendedor, cheio do Espírito Santo para ser cabeleireiro, cheio do Espírito Santo para ser barbeiro. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas sabe, querido, tudo vai depender do seu posicionamento. Nós falamos sobre domínio, domus, Senhor da vida de alguém. Mas agora eu preciso entender o que é posicionamento. A primeira pergunta de Deus para o homem: ei, onde esteves? Você permaneceu ou você se moveu por circunstâncias? Você perseverou até o final. Sabe o que significa perseverança, querido? Perseverança vem da palavra perseverare, do latim, que significa manter-se firme, mas sem mover as mãos. O que Deus está querendo dizer? Eu quero que você fique firme, mas não se mova, deixa a minha mão mover. Porque na vida cristã você tem duas oportunidades, dois caminhos: ou você age sozinho ou deixa Deus agir. Não é os dois, não adianta. Ou você adora e Ele faz, ou você tenta fazer tudo sozinho. Porque a palavra diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa, certo? Então, se a alegria do Senhor é a minha força, como eu causo alegria no coração do Senhor? Eu acredito que buscando, não é mesmo? Então aqui eu descubro 3 estágios. Faz assim comigo: buscar, faz assim com o dedinho, buscar, a alegria do Senhor e nossa força. E sabe, querido, tem dia que nós acordamos sem força, né? Pode saber que você está precisando voltar para o primeiro estágio, que é buscar. Cadê o amém? Eu busco, isso causa a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é minha força.
Sabe, toda vez que você acordar sem força, saiba que você está precisando buscar mais, que você está precisando passar mais tempo com Deus. Sabe, nós precisamos entender o que é o descanso de Deus. Quando Jacó, ele chega em Betel, ele pega uma das pedras dali e ele descansa. Eu quero usar uma parábola aqui. Muitas vezes, entenda o que eu estou falando, você não vai ter um cobertor. Muitas vezes você não vai ter um travesseiro. Mas Deus quer que você descanse na pedra. Diga para a pessoa que está do seu lado, descansa na pedra. Aleluia. Sabe, Jacó ele pega, ele descansa na pedra. E a palavra diz que Jesus Cristo é a pedra. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava descansando em Cristo. Sabe, querido, e quando ele descansa naquela pedra, ele vê anjos subindo e descendo do céu ao seu favor, espíritos ministradores. Quer um conselho para ver anjos cuidando de você? Descansa, querido. Descansa. Sabe, a palavra nos fala sobre Davi e Golias, todos conhecem essa história. Mas eu quero pegar por outro lado. A lança de Golias pesava 7 quilos, guarde esse número, por favor. 7 quilos. E quando Davi já era rei, ele foi lutar contra Esbi-Benob. E Esbi-Benob era um filho de gigante, um gigantinho. E a lança de Esbi-Benob pesava 3,5 kg. E antigamente os guerreiros usavam as lanças, o peso era de acordo com o seu peso. Então, se a lança de Golias era 7 quilos, a de Esbi-Benob 3,5 kg, quanto que é a metade de 7? 3,5. Isso significa que Esbi-Benob era a metade de Golias. E Davi derrota Golias. Mas se na luta com Esbi-Benob, se não é o sobrinho de Davi para salvá-lo, a palavra diz que Davi teria morrido. Na nossa lógica humana não faz sentido. Como que Davi ele derrota Golias e quase perde para Esbi-Benob? Alguns versículos antes, sabe o que a palavra diz? Davi estava exausto. E o cansaço faz você perder batalhas que você nunca perderia. Davi ele derrotou Golias. E ele quase morre para metade. O cansaço faz você perder batalhas que você nunca perderia. Davi estava exausto quando ele foi lutar com os Esbi-Benob. Descansa, querido, o descanso faz parte do propósito. O povo ficou 490 anos na terra prometida. E o único mandamento era, ei, deixa um ano na terra descansar. Quantos lembram disso? Diga para a pessoa que está do seu lado, descansa. Na pedra angular que é Cristo, amém? Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, querido. Ramaço. Sabe, quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você irá se parecer com ela. Nós entendemos o que é domínio, Senhor, da vida de alguém, mas posicionamento, onde esteves. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você se parece com ela. Veja bem, eu passei 21 dias num projeto com a produtora, e nós ministramos em 21 dias, 29 igrejas. Nós começamos em Gramado e terminamos em Pelotas, a última cidade. Então nós passamos o estado todo. Meu irmão, eu voltei para Curitiba falando bah. Eu voltei para Curitiba falando tchê. E ainda estou tomando chimarrão. É engraçado, pastor Ezequiel, que lá, ao invés dos pastores tomar água, eles tomam chimarrão. É a primeira erva que eu vejo que é de Deus. Eles tomam chimarrão, sabe? E eu voltei de lá falando bah. Eu voltei de lá falando tchê. Foi muito engraçado, porque uma hora nós estávamos conversando sobre a próxima agenda, e um contou uma piada e eu do nada, bah. Todo mundo caiu na risada. Porque eu passei tempo com eles e eu me pareci com eles. Mateus 6,6, se você entrar no teu quarto, você vai se parecer mais com Jesus. Mas se prepare que cada encontro com Deus, você pede uma coisa sua e ganha uma dele. Eu estou falando de orgulho, eu estou falando de inveja, eu estou falando de medos, porque o medo faz parte, mas o medo não pode ser maior do que a nossa fé. Já estou encerrando, prometo. Vocês têm fome de Deus ainda? Veja bem, eu quero dar o último exemplo para nós orarmos aqui. A palavra nos fala sobre Joquebede. Olha o que é um posicionamento, querido. Olha o que é você permanecer e confiar em Deus. Joquebede, ela teve um menino, Moisés. E ela escondeu o menino Moisés 3 meses de Faraó. Por favor, guarde esse número, 3 meses, amém? Me ajude. Ela escondeu o menino 3 meses de Faraó, porque todas as crianças que nascessem, Faraó mandou matar. E ela escondeu o menino Moisés por 3 meses.
Passou 3 meses, já não tinha mais mantimento, já não tinha mais como cuidar do menino Moisés, já não tinha mais como amamentá-lo, como custá-lo, como todas as formas, não tinha mais dinheiro para cuidar do menino Moisés. Quanto tempo ela tinha escondido? Obrigado. Certo, ela prepara um cestinho, ela joga no rio, mas antes dela jogar, ela olha para Miriam e diz: você vai acompanhando escondida, amém? E de repente vem aquele cestinho com Moisés dentro. Quanto tempo ela tinha escondido? Certo, ela escondeu de quem? Faraó. Agora você conhece a NVT, nova versão transformadora, você vai conhecer a NVW, a nova versão do Wesley, amém? Imagine, pedi com meu pai. Imagine comigo uma placa escrita: casa de Faraó à direita, amém? Está comigo? Quanto tempo ela tinha escondido? E vem um vento muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, e vai parar justamente aonde? Qual é, Dudu? Ela escondeu 3 meses para simplesmente parar no lugar onde ela mais temia. Aqui eu aprendo a primeira lição: para Deus você não mostra o que deu certo, você mostra o que deu errado para que Ele faça dar certo. Não adianta você fugir do teu medo, porque o que é tua herança vai te perseguir. Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, se eu descer ao mar, eu não escaparei da tua mão. Primeira lição: onde que vai parar? Na casa de Faraó. Quanto tempo ela tinha escondido? Ela esconde 3 meses, para simplesmente parar no lugar onde ela mais temia. E quem que pega o menino? A filha de Faraó. Eita Deus, você não sabe o que é misericórdia, até que você precise dela. Ela pega o menino. Miriam não conseguiu se esconder direito. Ela olha Miriam e fala: ei, você sabe de alguém que pode cuidar dessa criança? E Miriam manda chamar Joquebede. Segunda lição: quando Deus quer, Ele usa até o inimigo para te abençoar sem saber. E ela encontra Joquebede sem saber de nada. Ela entrega o cestinho, fala: eu quero que você cuide dessa criança. Lembra que ela não tinha mantimento? Ela fala: viu, eu vou pagar. Quando você solta o teu cestinho, Deus te honra na tua dor, devolve aquilo que é seu por herança e restitui aquilo que você achou que nunca voltaria para você. Você pode aplaudir ao Senhor, pelo amor de Deus? Yes. Aleluia. Está aqui para você cuidar. Sabe o que eu vim te encorajar nessa noite? Solta o teu cestinho no rio, meu irmão. Sabe por que você não recebe o novo de Deus? Porque a sua mão está ocupada segurando o velho. Solta o cestinho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: solta o cesto. Mas com autoridade: solta o cesto. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Sabe, que você possa ter noção desse domínio de Deus, desse posicionamento de Deus. Salmo 51, no versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Inabalável vem da palavra do latim inabaláveis, que significa fortemente enraizado, que não se abala, que não vai para a direita nem para a esquerda. Eu estou inabalável, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Romanos 8,37, eu sou mais do que vencedor. Sabe, que você tome posse disso na sua vida, que você tome posse disso na sua casa. Igual quando Isaías 42, Isaías ele profetiza sobre o Messias tão aguardado. Disse que ele faria justiça aos injustiçados, e ele encerra dizendo: e o seu nome, levante a tua mão, é a esperança de toda a história. Posso te dizer uma coisa? Jesus é a esperança da sua casa, Jesus é a esperança do teu trabalho, Jesus é a esperança de tudo. Se coloque de pé, vamos adorar a Deus.